Nós temos que estar unidos para dar conta da nossa responsabilidade e dos nossos deveres. A presidente da Corte Eleitoral, ministra Rosa Weber, anunciou o segundo turno entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Houve um preparo intenso e regulamentado da parte do Tribunal Superior Eleitoral, da Procuradoria-Geral Eleitoral e de todos os órgãos envolvidos na realização dessas eleições. A proporção da greve e o comportamento das autoridades preenche os requisitos constitucionais para que o caso seja apurado pela Justiça Federal. Olá, boa noite. Boa noite. Os brasileiros terão que voltar às urnas no dia 28 deste mês para decidir quem será o próximo presidente da República. No resultado do primeiro turno, Jair Bolsonaro, candidato do PSL, teve 46% dos votos válidos e Fernando Haddad, candidato do PT, 29%. No primeiro turno da eleição, 13 estados definiram os governadores. No restante do país, haverá segundo turno, assim como na disputa presidencial. 117.362.096 eleitores foram às urnas nesse domingo, o equivalente a 79,67% do eleitorado. O eleitor que votou no Brasil teve de escolher candidatos para 6 cargos. No caso de presidente da República e governador, é necessário somar 50% mais um dos votos válidos para ser considerado eleito. Caso contrário, a decisão vai para o segundo turno. Esse cenário se desenhou na disputa presidencial que envolveu 13 candidatos. 2 deles estiveram à frente durante toda a apuração. O resultado foi confirmado pelo TSE às 20h48. A presidente da Corte Eleitoral, ministra Rosa Weber, anunciou o segundo turno entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Os dois disputarão o cargo de presidente da República no dia 28 de outubro. 13 estados e o Distrito Federal também levaram a disputa de governador para o segundo turno. No Amapá, a disputa será entre Valdez, do PDT, e Capi 40, do PSB. No Amazonas, Wilson Lima, do PSC, e Amazonino Mendes, do PDT, irão se enfrentar no segundo turno. Já no Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, e Juiz Odilon, do PDT, concorrem ao cargo. Em Minas Gerais, a disputa será entre Romeu Zema, do Novo, e Antônio Anastasia, do PSDB. No Pará, os candidatos são Hélder, do MDB, e Márcio Miranda, do DEM. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, e Eduardo Paes, do DEM. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, e Carlos Eduardo, do PDT. Já no Rio Grande do Sul, será entre Eduardo Leite, do PSDB, e José Ivo Sartori, do MDB. Assim como em Rondônia, onde Expedito Júnior, do PSDB, e Coronel Marcos Rocha, do PSL, vão definir o pleito. Em Roraima, Antônio Denário, do PSL, e Anchieta, do PSDB, disputarão o segundo turno. Em Santa Catarina, o duelo será entre Gelson Merizio, do PSD, e Comandante Moisés, do PSL. Já em São Paulo, os candidatos são João Dória, do PSDB, e Márcio França, do PSB. No Sergipe, Belivaldo, do PSD, e Valadares Filho, do PSB. No Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, enfrenta Rodrigo Hollenberg, do PSB. Os outros 13 estados definiram em primeiro turno os governadores. Acre, Gladson Camelli, do PP. Alagoas, Renan Filho, do MDB. Bahia, Rui Costa, do PT. Ceará, Camilo, do PT. Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM. Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM. Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Paraíba, João Azevedo, do PSB. Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB. Piauí, Wellington Dias, do PT. Tocantins, Mauro Carlesse, do PHS. Os candidatos já podem retomar as carreatas e passeatas, assim como fazer comícios. Também é permitida a divulgação paga na imprensa escrita e reprodução de jornal impresso na internet, de até 10 anúncios de propaganda eleitoral para cada candidato, respeitando os limites de espaço fixados por lei.
Já a propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV será retomada nesta sexta-feira. Ainda no domingo, durante a entrevista coletiva no TSE, a Procuradora-Geral Eleitoral, Raquel Dodge, destacou a participação do Ministério Público na fiscalização desse pleito. Foram 6 representantes de plantão no TSE, 27 procuradores regionais eleitorais nos estados, 54 encarregados de acompanhar questões relacionadas à propaganda eleitoral e 3.000 promotores eleitorais em todos os cantos do país. Não há qualquer improviso no curso do processo eleitoral, muito ao contrário. Houve um preparo intenso e regulamentado da parte do Tribunal Superior Eleitoral, da Procuradoria-Geral Eleitoral e de todos os órgãos envolvidos na realização dessas eleições, inclusive da parte do Poder Executivo, com a atuação intensa de todas as polícias judiciárias auxiliando o Tribunal Superior Eleitoral. O preparo é intenso, é um preparo regulamentado e é baseado em 3 princípios muito importantes. Em primeiro lugar, na Constituição e nas leis vigentes no país. Em segundo lugar, no princípio constitucional da transparência. Em terceiro lugar, no princípio da publicidade. Ainda na coletiva, a Procuradora-Geral Eleitoral reforçou que o MPF vai investigar fatos registrados no domingo e pedir a punição de quem insiste em espalhar as fake news. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os 3 acusados de envolvimento na morte da policial militar Juliane dos Santos. Ela desapareceu no início de agosto após ir a um bar em Paraisópolis, em São Paulo, e foi encontrada morta com um tiro na cabeça no porta-malas de um carro 5 dias depois. A promotoria quer que 3 suspeitos respondam por homicídio triplamente qualificado. Além disso, vai indiciá-los por cárcere privado, associação criminosa e tortura. Os 3 estão presos. A Constituição Federal, que completou 30 anos nesse mês de outubro, ficou conhecida como Constituição Cidadã e consolidou a democracia no Brasil. Isso por garantir direitos sociais e fundamentais aos brasileiros. Vamos conhecer agora uma iniciativa que promove a conscientização desses direitos entre os jovens. A Constituição Cidadã determina a prioridade absoluta na proteção da criança e na garantia dos seus direitos, não só por parte do Estado, mas também por parte da família e da sociedade. A educação é fundamental para o desenvolvimento de um país. É por meio dela que nos preparamos para a vida. Os alunos são de uma escola pública do Distrito Federal. Os trechos que eles leram fazem parte do livro Constituição em Miúdos. A publicação mostra os direitos e deveres do cidadão de um jeito bem simples. A autora é Madu Macedo, funcionária da Câmara Municipal de Pouso Alegre, em Minas Gerais. O livro foi produzido pela Escola do Legislativo do município para adolescentes entre 12 e 15 anos. O que a gente observou? Que os professores tinham determinadas dificuldades em poder dar aula sobre a Constituição, porque eles não aprenderam isso, né? Então, o que a gente fez? Passou a dar a cartilha para o professor, o livro para o professor e a cartilha para o aluno, que é uma cartilha bem ilustrativa, bem lúdica, né? Que eles fazem entrevista com o pai, fala sobre a justiça do trabalho, a justiça eleitoral. Pouso Alegre foi a primeira cidade a trabalhar a Constituição em miúdos nas escolas. A linguagem foi tão bem aceita pelos alunos que inspirou uma gincana temática. Trabalhar com criança, né, que é a gincana dos miúdos, para mim é uma delícia. A gente aqui em Pouso Alegre trabalha com 1.300 crianças e eles ensinam, eles acabam sendo multiplicadores, que eles chegam em casa e estão ensinando aos pais, aos avós, aos padrinhos, madrinhas, vizinhos. A disciplina constitucional não é obrigatória nas escolas, mas um projeto de lei tramita no Legislativo para incluir a matéria no ensino básico. O livro já atravessou o oceano. A Constituição em Miúdos está em Washington para estudos na OEA, Organização dos Estados Americanos. E João Vitor foi lá representar o Brasil. Para poder demonstrar para toda a comunidade internacional que, de fato, há excelentes iniciativas aqui no Brasil, no contexto nacional, municipal e estadual, sobre a conscientização dos seus cidadãos, sobre a prática de cidadania, que não consiste só em votar, mas sim um profundo e complexo procedimento, e que há, sim, uma esperança, sobretudo enraizada na juventude, de que não há solução diferente do que a educação. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça, precedentes judiciais. Nós temos que estar unidos.
unidos para dar conta da nossa responsabilidade e dos nossos deveres. Começou hoje em Brasília o segundo workshop sobre procedimentos administrativos do Poder Judiciário. O evento é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça e reúne magistrados e servidores dos tribunais de todo o país. Digitalização de processos e plataformas para compartilhamento seguro de informações são as ferramentas mais modernas usadas pelo Poder Judiciário para dar mais agilidade aos julgamentos. As novas tecnologias também são apontadas como a melhor maneira para o gerenciamento de repercussão geral, que é quando uma decisão pode ser aplicada em outros casos semelhantes. É uma ferramenta tecnológica de inteligência artificial que vai nos ajudar a identificar nos processos do tribunal os principais temas de repercussão geral que chegam ao Supremo. E a ideia inicial é isso ser aplicado ao próprio STF, mas a médio prazo essa ferramenta ela ser disponibilizada para todos os tribunais. O núcleo de repercussão geral do STF já existia, mas foi formalizado e ganhou autonomia em setembro deste ano. A medida atende às exigências do Código de Processo Civil de 2015 e da Resolução 235 do CNJ de 2016. A criação desse núcleo permite o Supremo integrar formalmente esse núcleo, esse grupo interligado do gerenciamento de precedentes. Então, com ele, o Supremo vai poder aumentar a interlocução com os tribunais, manter atualizada essas informações sobre processos com repercussão geral reconhecida, mérito julgado, e isso é que é muito importante. Atualmente, o STF já informa os tribunais de todo o país sobre as decisões de repercussão geral por meio de um informativo impresso. Agora está sendo implantado um sistema digital no site do Supremo. A ideia é que essa troca de informações seja feita de forma mais rápida e segura. São ferramentas novas que ainda estão em desenvolvimento, inclusive estamos abertos a receber críticas e sugestões, porque, como falamos, está em fase de desenvolvimento, está trabalhando em paralelo com o sistema antigo, mas que a ideia é que aumente a velocidade, aumente a confiabilidade no resultado das pesquisas e permitam aos tribunais, ao realizar um juízo de admissibilidade de um recurso, consigam de forma rápida, eficaz e célere identificar se aquele tema já foi examinado pelo Supremo ou está sendo examinado à luz da sistemática da repercussão geral e, a par disso, dar o melhor encaminhamento ao processo. E pela manhã, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, abriu o workshop organizado pelo CNJ. Durante 2 dias, integrantes do Poder Judiciário, conselheiros do CNJ e servidores vão tratar de repercussão geral, casos repetitivos e incidentes de assunção de competência, procedimentos administrativos estabelecidos em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Os participantes vão acompanhar como as práticas são desenvolvidas nos tribunais. A abertura do evento foi feita pelo ministro Dias Toffoli. O Poder Judiciário ele está cada vez mais sendo demandado e visto pela sociedade. Cada vez mais nós temos que ser eficientes e transparentes. É essa a nossa obrigação. Mas, antes de tudo, nós temos que estar unidos. Unidos para dar conta da nossa responsabilidade e dos nossos deveres. O conselheiro do CNJ, Fernando Matos, participou da elaboração da resolução que trata dos procedimentos administrativos. Ele falou sobre os benefícios trazidos pelas ferramentas já adotadas pelos tribunais. Nós temos a questão da conciliação, não é? Ao mesmo tempo, nós temos o que mais amplo até do que a conciliação, os chamados métodos alternativos de solução de litígios, né? E nós temos também a questão da estabilização da jurisprudência e dos precedentes. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a segurança jurídica de processos em tramitação no Poder Judiciário é uma das principais garantias trazidas pelos procedimentos estabelecidos na resolução. Trata-se de benefício de relevância incomensurável, sobretudo em razão da flagrante insuficiência da capacidade instalada hoje do Poder Judiciário Nacional, o que impõe absoluta necessidade de otimizar os seus recursos, em termos tanto financeiros quanto humanos. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou a importância da resolução do CNJ no funcionamento dos tribunais superiores e dos tribunais de justiça e ressaltou o atendimento à sociedade de forma rápida e eficaz. A resolução
235, de 13 de julho de 2016, do CNJ, tem contribuído para a celeridade e eficiência do judiciário brasileiro. A justiça não pode ser morosa, lenta, sob pena de não ser justiça. Como diz Rui, justiça rápida é cidadania, justiça lenta é injustiça. Casal que foi vítima de negligência de hospital garante na justiça indenização por danos morais. A primeira gravidez de Sara foi acompanhada do início ao fim por todos os profissionais do pré-natal. Ela realizou os exames solicitados e contou inclusive sobre o histórico de diabetes na família. Mas ainda assim, segundo conta, foi vítima de negligência. Não recebeu o diagnóstico de diabetes gestacional a tempo de evitar a morte do filho. E mesmo com as queixas dela, aos 9 meses de gestação, o parto só foi feito na data pré-agendada. O bebê não chorou. E eu perguntei por que ele não tinha chorado. E eu me lembro bem da expressão do anestesista olhando para o médico, perguntando com a expressão o que a gente faz, né? O jeito dele olhar. A notícia de que o bebê estava morto abalou toda a família. Levei a malinha com a roupa do bebê, né, para ele sair do hospital. E, de fato, ele saiu do hospital com a roupinha, mas foi para o cemitério, né? Foram muitos anos para eu poder digerir tudo aquilo. Situações semelhantes acontecem no Brasil inteiro. No Mato Grosso, por exemplo, uma mulher, quando estava grávida de 6 meses, foi internada por ter hipertensão arterial grave e insuficiência renal. Mais de um mês depois, houve a suspeita de morte fetal, mas por negligência do hospital em realizar os exames indicados pelo médico plantonista, a confirmação só veio no dia seguinte, quando começaram a induzir o parto para a retirada do bebê, o que levou mais um dia. Os pais só conseguiram ver o corpo da filha 36 dias após o óbito. Além disso, a curetagem não realizada da forma correta acarretou uma infecção no útero da mãe por fragmentos placentários não extraídos no primeiro procedimento. Os pais decidiram entrar com uma ação na justiça. Já em primeira instância, a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso foi condenada pelos erros. A fundação recorreu ao TRF da Primeira Região, pedindo a redução do valor da indenização por não haver provas de relação de causalidade entre a conduta dos servidores do hospital com a morte do bebê. Esta advogada explica que a lei prevê, de fato, a comprovação do erro, da imprudência e imperícia, mas lembra que o prontuário e as testemunhas podem ser provas. Uma coisa que a gente sempre fala, tanto para os profissionais de saúde como para as pessoas que vão ser atendidas e assistidas, o prontuário é um dos maiores poderes que você tem. E você, como paciente, você tem direito a acesso irrestrito ao seu prontuário. Sempre. Então, peça sempre para o seu médico colocar tudo ali. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, ele determinou, quando ele promulgou a Resolução 1992, sobre diretivas antecipadas, que você pode colocar a sua vontade no seu prontuário. Basta você dizer isso ao médico. E nesse momento, quando eles falaram isso, eles determinaram, então, que o prontuário ele é um meio legal de prova. Ela lembra ainda que o STJ já decidiu recentemente que a falta de informação também pode gerar dano moral. Ao analisar o recurso do caso, a 5ª turma do tribunal confirmou que houve negligência quando o hospital não fez os exames no instante em que se constatou o sofrimento fetal. Para o colegiado, ficou configurada imperícia no serviço médico prestado, tendo em vista que a autora precisou ser internada em decorrência de infecção no útero. O relator, juiz federal convocado Marcelo Albernaz, ressaltou que também se trata de ato ilícito o fato do hospital somente ter permitido o primeiro contato dos pais com o corpo quase 40 dias depois da morte. Diante disso, o colegiado manteve a indenização por danos morais no valor de R$ 22 mil. E daqui a pouco, o MPF quer federalização das investigações sobre a participação dos oficiais da PM do Espírito Santo durante a greve. A proporção da greve e o comportamento das autoridades preenche os requisitos constitucionais para que o caso seja apurado pela Justiça Federal. A
Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu da decisão que negou o pedido de federalização das investigações sobre a participação dos oficiais da Polícia Militar no Espírito Santo durante a greve em fevereiro do ano passado. No recurso, Raquel Dodge afirma que a greve dos militares no Espírito Santo teve apoio claro de oficiais do alto escalão. Com isso, se a investigação ficar a cargo do Estado, corre o risco de não ser imparcial. Ainda de acordo com a Procuradora-Geral, a proporção da greve e o comportamento das autoridades preenche os requisitos constitucionais para que o caso seja apurado pela Justiça Federal. Durante a paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo, foram registrados vários assassinatos, roubos, queima de ônibus, saques, vandalismo e tiroteios. Elas surgem de forma velada, mas causam enorme prejuízo à saúde do trabalhador. Nós estamos falando das várias violências no trabalho, situações humilhantes que deixam marcas profundas e podem levar até a consequências trágicas como suicídio. A Bahia é o terceiro estado brasileiro com maior número de afastamento de trabalhadores por doenças provocadas por assédio psicológico. Esta mulher, que prefere ter a identidade preservada, trabalha em um banco privado da capital baiana. Ela revela o lado negativo da atividade. Cobranças de metas públicas através de e-mail, de reuniões, onde é exposto rankings, informando o percentual de atingimento e é cobrado que as pessoas atinjam esse percentual e fica ali entre linhas que caso não se atinja, o direcionamento é a saída da empresa. Esta bancária é vítima de uma situação de violência no trabalho, conhecida como assédio moral. Esta violência é marcada por situações constrangedoras e humilhantes que afetam a integridade física e emocional. Hoje eu tenho síndrome de burnout, eu tenho síndrome do pânico e eu tenho depressão grave. Pode começar com um quadro de ansiedade ou estresse. Ele causa um quadro depressivo, né? Em várias intensidades. Alterações no sono, alterações no apetite, não querer sair com ninguém, se isolar também, tá? E pode inclusive chegar ao suicídio. O assédio moral acontece de forma sistemática e reiterada. Pode ser interpessoal, direcionado a uma pessoa, ou organizacional, voltado a um grupo. Geralmente faz parte da política da empresa. A Bahia hoje é o terceiro estado no Brasil que tem um afastamento sobre as doenças psicológicas. É uma doença silenciosa e que vem acometendo vários bancários. E existe também uma discriminação para aqueles bancários que têm alguma patologia, quando retornam do benefício do INSS, que eles são discriminados e principalmente são acometidos do assédio moral. Qualquer pessoa que retorna ao trabalho por uma doença ocupacional, ela tem que ter restrições, ela tem que voltar aos poucos. Por quê? E voltar num ambiente diferente, porque senão ela vai agravar de novo e pode até precisar afastar novamente. Para evitar que isso aconteça, o programa Trabalho Seguro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, junto com o TST, elegeu o tema Violências no Trabalho para o biênio 2018-2020. Além do assédio moral, outros dois tipos de violência são considerados. Tem o assédio sexual, que geralmente é perpetrada por um hierarquicamente superior, junto com as promessas de promoção de cargo e várias insinuações sexistas, maliciosas. E o último é o bullying, que justamente essa forma não quer dizer que seja de um superior hierárquico, pode ser num grupo, entre colegas. Vamos às últimas notícias? É a hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Conta pra gente quais são as últimas notícias. Olá, Érica. Boa noite para você. Boa noite a todos. E vamos então começar o giro de hoje. O ministro do STF, Edson Fachin, determinou que 32 artistas de rua de Jundiaí, município de São Paulo, só podem ser presos em flagrante ou por ordem judicial. Na decisão, o ministro considerou que não deve ser aplicado a eles trecho de uma lei municipal deste ano que proíbe atividades na via pública, entre elas as que envolvam apresentações artísticas e culturais. Essa norma também determina condução coercitiva caso as pessoas não apresentem documento pessoal
ou se neguem a entregar os equipamentos. E olha só, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve validade de lei municipal que determina que o BRT da cidade é obrigado a reservar o último carro dos ônibus para uso exclusivo de mulheres e crianças das 6 da manhã às 10 da manhã e também das 5 da tarde às 9 da noite. Segundo o TJ, a concessionária que administra o BRT do Rio não conseguiu provar haver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. E a gente termina o giro de hoje falando de eleições. O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições e nem conseguiu justificar ainda pode se regularizar. O formulário está disponível no site da Justiça Eleitoral. O prazo para justificar é de 60 dias após cada turno de votação. Além do formulário, o eleitor deve anexar documentos que comprovem o motivo de não poder ter ido votar. Quem não votou no primeiro turno e nem justificou, não está impedido de votar no segundo turno das eleições, que acontece no final deste mês, no dia 28 de outubro. E você aí de casa quer rever alguma das nossas reportagens? É só acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E agora eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Boa noite. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.